Muito bem, vamos iniciar aqui os estudos do dia 15 de fevereiro para índice e para dólar e analisar aí possíveis entradas pela ótica do price action do All Brokes, né? Começando pelo mini índice, novamente, né? Tivemos um dia bem complicado aqui no início. Pessoalmente, eu não fiz nada até que o mercado saísse de dentro dessa barra 1, né? Se vocês forem olhar, a gente tinha aqui, né, uma barra de lateralidade e o mercado ficou agarrado aqui dentro dessa lateralidade por muito tempo, né? Até aproximadamente aí 10 horas da manhã, por volta das 10 horas da manhã que ele rompeu essa parte. Eu realmente não fiz nada aqui nessa parte, mas depois eu vi algumas possibilidades, né? A primeira possibilidade foi imaginando um teste desse fechamento de swing anterior. E além desse teste de fechamento de swing anterior, que nós sabemos que é um ponto forte pela ótica do All Brokes, a gente tinha uma projeção dessa primeira barra. Lembre-se, toda lateralidade tem um ponto principal na projeção de 50% do tamanho dela e de 100%. Então, trazendo aqui para o desenho, imaginem que esse retângulo é uma lateralidade gráfica. Quando eu traço a régua para medir ela, a região de 50% dela, ou seja, da metade para baixo projetado aqui, e a região de 1 inteiro dela, é uma região muito importante, seja para cima ou para baixo. Então, dentro desse contexto de lateralidades, eu entendi que essa primeira barra era uma lateralidade, que depois ficou contida aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, basicamente 10 barras dentro dela. Então eu entendi que ela era uma lateralidade e projetei ela para entender até onde vinha essa lateralidade. Então, como aqui eu tinha uma espécie de confluência entre fechamento de swing anterior, que eu marquei anteriormente, e esse ponto de 50% dessa lateralidade, eu enxerguei uma boa oportunidade de operação nessa barra. Que oportunidade foi essa? Basicamente, uma compra com ordem stop para tentar buscar aí o meio da lateralidade. Ou projetar 1 para 1 dessa barra aqui, que foi minha barra de entrada. Perdão, foi minha barra de sinal, minha barra de entrada foi essa. E ela pegou lá no 1 para 1. Ok? Então esse foi o primeiro trade baseado nessa premissa de estarmos em 50% da lateralidade da primeira barra e de estarmos no fechamento de swing anterior. Mas, como o mercado começou a falhar na região de 50% dessa primeira puxada, ele começou a falhar aqui, eu senti que era a hora de sair desse trade. Eu fiz uma parcial no 50%, lá onde eu projetei, imaginei que ele pudesse reagir forte aqui para cima, fazer uma possível volta em V, mas não aconteceu. Então ele deu essa pancada para baixo. Quando ele sentiu essa mesma região, que era a projeção dessa primeira barra e esse fechamento de swing anterior, eu trouxe uma ordem limitada em 50% dessa barra, que foi aquela barra de sinal anterior. Por quê? Porque ela é uma outside bar. Como vocês podem ver aqui no zoom, eu tenho mínima mais baixa que a mínima anterior e a máxima igualzinha à máxima anterior. Se ela fosse mais alta também seria uma outside bar, mas quando essas duas extremidades são parecidas, mas a de baixo ou a de cima, né, se for uma barra ao contrário, rompeu a mínima, ela é considerada uma outside bar. E toda outside bar que aparece baixo numa lateralidade, num ponto como esse, em cima da média, e no 15 minutos nós tínhamos também teste de média, percebam, é aqui nessa região, eu entendi que era novamente um excelente ponto de compra, principalmente pela localização dela na média. Então eu entrei com uma ordem limitada em 50% dessa barra, dessa outside bar. Para quem não sabe, a ordem limitada foi uma compra que eu botei pendurada aqui quando essa barra estava caindo, tá? Então eu botei uma compra aqui nos 50% e essa sim deu uma boa andada. Por quê? Porque eu projetei a outside bar para pegar um alvo aqui em cima. E foi isso que eu fiz. Então eu peguei dos 50% dela até lá aquele topo do 1 para 1. Deu mais ou menos 265 pontos. Então aqui eu tinha feito já 2 trades numa situação razoavelmente interessante, mas que não foram trades de swing, porque o contexto do dia era de sobreposição de barras, era de lateralidade. Depois o mercado ficou fazendo tudo isso aqui que ele fez, e aqui ele me colocou um sinal bem interessante, alto numa lateralidade. Que sinal foi esse? Uma bela barra de sinal, atingindo inclusive a projeção dessa primeira barra.
Então, eu julguei isso aqui um bom ponto de venda. Fiz uma venda stop aqui. O mercado andou isso aqui, voltou tudo nessa barra, mas, novamente, outside bar aparecendo num contexto como esse, não me preocupa tanto. Então, eu vendi o fechamento dessa outside bar, busquei o scalp 50% dela, depois segui o trade até a mínima do dia nessa barra. Após isso, novamente voltamos para um ponto forte de lateralidade. Um ponto que, inclusive, ele não perdeu, como foi a mínima do dia. Ó. Ele violou, mas não fechou abaixo. Então, nessa barra aqui, faltava um pouquinho para eu bater a minha meta. Nessa barra aqui, eu fiz uma compra com um scalp de 120 pontos para fechar a minha meta do dia. Mas foi uma compra que andou bastante. Pensando num viés de swing, essa compra aqui, eu não poderia segurar ela, porque eu tinha que sair em scalp no meio. Porque isso tudo aqui é uma lateralidade. Até que prove o contrário, isso aqui é uma lateralidade. Tudo bem, foi rompida, mas era uma lateralidade. Então, se a gente projetar aqui toda essa lateralidade, a gente vai achar um alvo de uma vez ela, que inclusive foi onde o dia fechou. Então percebam, isso aqui não são projeções de Fibonacci ou algo do tipo, é só uma régua. Uma vez essa lateralidade para cima, 50% ou ela inteira, é uma região de forte resistência, e o preço fechou lá falhando nela. Caso eu tivesse segurado esse trade, eu poderia sair ou no topo dessa lateralidade, ou no 50% dela, ou no 100% dela, que são regiões interessantes. Mas, novamente, não foi um dia fácil, foi um dia muito lateral, o aspecto muito lateral, tinha que ter muita paciência. Esse tipo de ciclo a gente tem que operar mais baixo, porque os trades não andam, então a gente fica apreensivo, a gente não fica confortável nos trades com essa demora. A gente sabe que mini índice, mercado brasileiro em geral, ele pode do nada vir para baixo, vir para cima num candle só muito forte, muita volatilidade. Então assim, a gente precisa operar o ciclo, e o ciclo aqui era de lateralidade com saídas em scalp, ok? Vindo aqui para o dólar, que foi mais solto novamente em relação ao índice, né? O dólar foi bem mais solto. A gente também fechou o dia de ontem num contexto lateral, porém numa região interessantíssima de 50%. Percebam, ó, que o preço ele não passou essa região. Então eu entendo que isso aqui é uma correção bem... Deixa eu só botar aqui a lateralidade. Eu entendo que isso aqui é uma correção bem interessante para se operar, principalmente nessa visão de lateralidade estreita. Perdão, de lateralidade ampla, que é esse caso aqui, essas duas linhas pontilhadas. Então o dia de hoje abriu baixo nessa lateralidade, mas não tinha compras aqui, porque eu preciso de uma confluência maior de sinais. Eu, particularmente, eu espero 2, 3 confluências, então eu precisava de mais alguma confluência aqui que eu não tinha, não é só porque estava baixo que eu ia comprar, principalmente o mercado vindo de um peso desse aqui de ontem, né? Então aqui não vi nada, fez um topo duplo, mas era no meio da lateralidade, então você podia se sentir mal para operar. Ah, não quis operar. Ele veio e deu essa pancada aqui, não quero operar, tá baixo na lateralidade. Olha o que ele fez aqui na média, olha que sinal lindo. Ele foi retomar por estar abaixo na lateralidade, testou novamente o meio, não se esqueçam, 50% de barras amplas, de lateralidades, de pernadas amplas, talvez até de projeções maiores, 50% é uma região extremamente importante em todos esses casos. Principalmente de lateralidades. As pessoas, os big players, né, os players institucionais, as pessoas que operam, né, as contas institucionais, eles fazem scalps baixo na lateralidade com saídas em 50%. Alto na lateralidade com saída em 50%. Por isso que essas regiões são muito, muito importantes. Então eu tinha essa lateralidade aqui, qual ela foi testada e rompeu. Ah, não me senti bem no rompimento. Não tem problema, ele retestou, deixando uma I, ou seja, duas inside bar seguidas. Aqui, ó, I. São duas inside bar seguidas. Com uma boa barra de sinal após reteste do ponto de rompimento. Aqui era uma venda maravilhosa, muito mais fácil inclusive que operar índice nesse atual contexto. Não preciso nem falar o quanto isso andou, né? E onde era a sua projeção? Você tinha duas opções de saída, ou projetar a lateralidade do dia para baixo. Incrível, né? Coincidentemente dá lá no 100%. Aqui, ó, deu no 100%. Não se esqueçam, 50% e 100% de lateralidades são pontos fortes. Que lateralidade foi essa que eu projetei? A lateralidade do dia. Big up, big down. Essa daqui. O retângulo rosa. Essa é a lateralidade aqui. Eu projetei ela para baixo. 100% da lateralidade. Tchau e benção. Entramos aqui. Tivemos
Só um minuto. Não tô conseguindo. Consegui. Tivemos aproximadamente aí 22, 23 pontos de alvo. Então, aqui foi o trade do dia nos dois ativos, na minha opinião. Tá? Fizemos um fundo duplo lá no movimento projetado e tínhamos aqui uma região interessante, que foi essa linha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a linha que eu tracei. Agora eu não vou achar. Mas tinha uma linha de força aqui. Vou ver se eu acho aqui. Acho que foi essa aqui. Isso, foi essa aqui. Lembrei. Tinha essa linha de força aqui. Lembra da confluência que eu falei? Junto com a confluência da projeção da lateralidade. Fazendo fundo duplo. Boa inside barra de sinal. Cabia uma compra de scalp aonde? Em 50% dessa puxada de saída. Lá, deu alvo aqui em 50%. Então, quando a gente opera confluências dos ciclos, obviamente, da metodologia dual, a gente consegue ter aí uma segurança maior. Depois disso, o dia lateralizou e fez um canalzinho estreito aqui com uma queda mais parabólica no final, né? Pode ser que ele esteja buscando, se é que já não buscou, a projeção dessa lateralidade maior que a gente tinha marcado aqui, ó. Aqui o 100% dela, ó. Lá, buscou direitinho, viu? Então, o mercado se comporta em ciclos, entre aspas, repetitivos. E quando você começa a dominar a estratégia, você começa a ficar reativo e saber exatamente onde são suas saídas e suas entradas. Então é importante a gente sempre ter esse conceito aí na ponta da língua. Espero que tenha ajudado vocês aí esses dois estudos, tanto de índice e de dólar. Amanhã teremos mais. Valeu!